Vamos ver a aula no PowerPoint que a gente fez na tela do nosso computador. A gente vai compartilhar agora. Aqui. Eu acho que vocês estão vendo a aula. Eu espero. O que a gente sabe, Xuxa? Tá. Ah, a gente tá aqui, ó. Legal. Então, vamos começar. O que a gente vai ver nessa aula? A gente vai começar com o que é um óleo composto, né? Quem são os animais que têm óleos compostos, a variação na quantidade de omatídeos, como que é a estrutura, como funciona, como que as abelhas enxergam, qual a vantagem evolutiva dos óleos compostos e a visão, por último, né, a visão comparada entre os seres humanos e as abelhas. A gente escolheu esse tema porque eu achei um artigo muito interessante, era um trabalho de TCC de doutorado, que o cara falava que para a gente entender como os animais enxergam, a gente tem que estudar, e tipo, para entender a percepção deles, que a percepção está diretamente ligada à visão. Então, é muito importante a gente entender como eles enxergam. Eu vou iniciar o trabalho e o Felipe vai falar na sequência. Tá. O olho composto ou facetado, também conhecido como facetado, que são essas bolinhas aqui que vocês estão vendo, as facetas. É um órgão visual encontrado em certos artrópodes, insetos e crustáceos. Cada olho composto é formado por pequenas facetas fotorreceptoras, que a gente chama de omatídeo. Está vendo aqui, ó, na imagem? O omatídeo é toda essa estrutura aqui. Então, ele vai ter vários omatídeos que vai formar o olho composto. Tá, quem tem olhos compostos? Alguns crustáceos, como as lagostas, os caranguejos, o camarão e o krill. Alguns insetos também, as libélulas, as abelhas, as moscas e as formigas. Existem 3 tipos de óleos compostos. Tem o omatídeo de oposição, o omatídeo de superposição e o omatídeo de superposição também. O primeiro é adaptado à luz. Ele tem uma lente que foca a luz de uma determinada direção para o rabidoma, que a gente vai explicar mais para frente o que é, enquanto que a luz de outras direções são absorvidas pelas paredes do omatídeo. Já o segundo tipo é por superposição, que tem um espaço entre a lente, cadê minha setinha? Entre a lente e o rabidoma. E não tem na parede lateral, está vendo a diferença desse e desse? Este tipo é usado mais pelos insetos noturnos, ele é mais adaptado ao escuro. O segundo é por superposição também, que é usado pelos crustáceos noturnos, que vivem lá nas profundezas do mar. E tem um espaço transparente também. A quantidade de omatídeos. Então, a quantidade de omatídeos, ela vai variar de espécie para espécie, ou até na mesma espécie, como a gente vai ver mais para frente, nas abelhas, também há uma variação. Por adaptação do animal, né? Então, a libélula tem 28 mil omatídeos, a mutuca, que é uma mosca, ela tem 7 mil omatídeos, a mosca tem 4 mil omatídeos e a formiga subterrânea tem 6 omatídeos. Ela tem só 6 porque ela vive na terra, né, no solo, onde há pouca iluminação. Então, ela não vai precisar de uma quantidade muito grande. Então, a quantidade vai variar muito de animal para animal. Aqui, ó. A variação na quantidade de omatídeo nas abelhas.
As abelhas, elas são divididas por castas, né? A rainha, há apenas uma rainha na colmeia, seu trabalho é botar ovos e residir a colmeia. Ela que manda em tudo. Temos as operárias, que são todas as abelhas são do sexo feminino, seu papel é coletar comida, água das larvas, proteger a colmeia, coletar recursos, e os zangão são os únicos machos da colmeia, e sua principal função é fecundar a rainha, então ele que vai cuidar da rainha, só a rainha pode ser fecundada. Aí na rainha a gente tem 3.000 omatídeos. Ela vai ficar lá bonitinha na colmeia, só procriando, então ela não precisa de uma quantidade muito grande de omatídeo. O zangão, ele tem 13.000 omatídeos e as operárias, elas possuem 6,5 mil omatídeos. Então, a gente vê que dentro de uma mesma espécie também há variação de omatídeos. Bom, agora nós vamos fazer a comparação entre a estrutura do olho humano e do olho composto. Começando pela córnea, na setinha aqui. A córnea é a parte protetora do olho dos vertebrados. É a córnea, o cristalino, que tem a função de focar a luz através da pupila para a retina. Na pupila, tem a função de regular a quantidade de luz que passa para a retina. A íris, acompanha aqui no PowerPoint, na imagem. A íris é a parte mais visível do olho, dos vertebrados, e tem como função controlar os níveis de luz, assim como o diafragma de uma câmera fotográfica. O outro é o corpo ciliar. O corpo ciliar fica localizado atrás da íris. E é responsável pela formação do humor aquoso e pela acomodação, ou seja, a mobilidade do cristalino. O cristalino funciona como uma lente, sua estrutura é convergente e focaliza a luz que penetra na pupila e forma as imagens na retina. É o cristalino que faz o ajuste fino para o foco da nossa leitura. Esse ajuste é feito por meio da flexibilidade da própria estrutura do cristalino. Alguns problemas conhecidos como vistas cansadas que surgem entre os 40 e os 50 anos de idade, afeta essa flexibilidade, né? Posteriormente, essa estrutura pode se tornar escura, endurecida, impedindo a passagem da luz, e é o que a gente conhece como a catarata. Então, ela endurece, enrijece e fica escura e não tem como ter a passagem da luz. Os ligamentos são responsáveis por suspender ou sustentar o cristalino, que é esse daqui que a gente está vendo na imagem. O humor vítreo, que é toda essa parte aqui, é uma estrutura gelatinosa e viscosa da anatomia do olho que ocupa a porção central do globo ocular. Então, o humor vai ocupar todo o globo ocular. A esclerótica é a parte branca do olho que está ligada à córnea. Fica localizada mais externamente no globo ocular e tem como função dar proteção para as estruturas mais internas. A coroide é a camada média do olho que fica localizada entre a esclera e a retina. Essa membrana é muito fina, intensamente pigmentada e vascularizada. Aqui a gente consegue ver os vasos. Cadê? Agora a retina. A retina é essa parte amarelinha aqui que a gente está vendo. É a parte do olho onde se formam as imagens. É a camada mais interna do nosso olho. Corresponde a um fino tecido nervoso que transmite as informações para o cérebro através do nervo óptico. As células da retina sensíveis à luz são conhecidas como cones e bastonetes. A parte central da retina é chamada de mácula lútea, rica em cones, responsáveis pela visão de detalhes e das cores. O restante da retina é basicamente formado de bastonetes, que são menos sensíveis à luz. Os bastonetes são sensíveis em baixa intensidade luminosa. Quando o ambiente tem pouca luz, os bastonetes se encarregam da visão,
permitindo que a gente enxergue no escuro. A mácula tem como função garantir visão centralizada, quando estamos lendo ou realizando alguma tarefa, quando o campo de visão é mais restrito. Por fim, o nervo óptico, que é formado a partir de uma união de fibras nervosas das células ganglionares da retina. Essa estrutura que faz a conexão do olho com o cérebro. Bom, agora eu vou explicar a estrutura do omatídeo nas abelhas para vocês. Bom, o olho composto é recoberto por uma córnea, aqui ó, a gente está vendo, que é uma cutícula transparente não pigmentada, que forma uma lente biconvexa. Então, são duas lentes convexas. Na superfície do olho composto, as lentes coniadas ficam compactadas, formando um arranjo hexagonal bem característico, em forma de hexágono, igual a gente está vendo aqui, ó. Essa estrutura aqui, parecendo uma colmeia. Cada lente da córnea é produzida por duas carneagênicas, que quando maduras são denominadas células pigmentares primárias. Aqui, ó, a gente consegue ver na imagem também. Abaixo da córnea fica o cônio cristalino, que é formado por 4 células e atua como lente adicional. Além das estruturas, temos as estruturas internas também. São elementos sensoriais que formam a retina, que é composta por 7 ou mais neurônios, dependendo da espécie. Esses neurônios são longos e se dispõem em uma camada única, onde passa a ser chamada de células reticulares, nessa região aqui, a camada interna. Na base do omatídeo, cada célula reticular se afina e seu axônio atravessa a lâmina basal do olho, passando a fazer parte do nervo óptico. Aqui, ó. As células reticulares apresentam microvilosidades conhecidas como rabidômeres ou rabidoma, e influenciam no alinhamento das células no olho. Aqui a gente tem uma imagem microscópica do olho composto. Eu coloquei para a gente ver a estrutura real de como é no microscópio eletrônico. E tem esses formatinhos hexagonais, todos juntinhos. Então, cada hexágonozinho, cada bolinha dessa é um omatídeo. Então, e a junção dos omatídeos é um olho composto. Agora o Felipe vai explicar para a gente como é a formação da imagem no olho humano. Boa noite. Então, como a Letícia falou, agora eu vou explicar como que é a formação da imagem no olho humano. Os olhos humanos, eles são órgãos responsáveis pela visão dos animais em geral. O olho humano é um complexo sistema óptico que consegue distinguir até 10.000 cores. Como é que funciona a formação da imagem no olho humano? Após receber a luz, o olho humano converte a imagem em impulsos elétricos. Converte a luz, perdão, em impulsos elétricos, que são enviados até o cérebro, onde são processadas essas imagens. A luz, ela atravessa a córnea, que é que acaba chegando até a íris, onde a pupila acaba controlando a entrada de luz no olho. Quanto maior a abertura da pupila, maior a quantidade de luz. A imagem, então, ela chega até o cristalino, que é uma estrutura que acomoda e focaliza a imagem na retina. A retina, por sua vez, ela existem células que são fotorreceptoras, que através de uma reação química transforma as ondas luminosas em impulsos elétricos. Logo após isso, o nervo óptico conduz os impulsos elétricos até o cérebro, onde é feita a interpretação da imagem. Vale ressaltar que no cristalino, a imagem ela sofre uma refração, formação da imagem no olho composto. Agora eu vou explicar um pouquinho do olho composto. É um pouquinho diferente do olho em câmera. Aqui a gente tem a visão do olho em câmera, que é essa florzinha amarela aqui. E como é que funciona? O olho composto
Primeiro você tem que entender que ele é formado por de uma grande quantidade de omatídeos. Cada omatídeo funciona como uma unidade independente, ou seja, cada omatídeo capta uma imagem diminuta. Em seguida, cada imagem vai ser transmitida através de fibras até o cérebro, onde vai ser formada a imagem. Aí vamos lá. Em cada omatídeo tem uma córnea. Como você pode ver aqui, ó, na imagem, tem a córnea. Logo abaixo da córnea tem o cone cristalino, que esse cone e a córnea eles acabam atuando como lentes para focalizar os raios luminosos. E depois disso vai para o rabdômen, que acaba sendo um elemento fotossensível. E aí depois disso, como eu falei, cada omatídeo capta uma imagem e depois disso vai até o cérebro e forma uma imagem em mosaico, que vocês podem estar vendo aqui na última imagem. O espectro eletromagnético. Como é que é, o que é o espectro eletromagnético? O espectro eletromagnético, ele é, ele é uma distribuição da intensidade de radiação eletromagnética que faz uma relação entre o seu comprimento de onda e sua frequência. Esse espectro ele pode ser dividido entre o espectro visível e o espectro não visível. Isso vai subdividido de acordo com a cor: vermelho nos comprimentos de ondas largas e violeta para os comprimentos de ondas curtas. Os insetos, eles não enxergam todas as cores que o ser humano enxerga também, mas, em compensação, eles são, eles são capazes de enxergar comprimentos de ondas maiores do que a luz violeta, e por isso eles conseguem enxergar luzes que não são visíveis aos nossos olhos, e aí eles acabam sendo possíveis de se orientar pela luz solar. Qual a vantagem dos qual a vantagem evolutiva dos olhos compostos? A primeira vantagem dos olhos compostos é que ele consegue detectar movimentos rápidos, visto que é, são várias estruturas detectando várias imagens. Os movimentos são mais fáceis de ser detectados, movimentos mais rápidos. Por isso que é mais difícil de matar uma mosca. O segundo ponto é o maior campo visual. A abelha, por exemplo, ela só tem um ponto cego que ele fica atrás da cabeça. E a gente não, a gente tem um menor campo visual. Mas a vantagem mais interessante do olho composto é a polaridade da luz. Então, a luz ela pode ser dividida em luz polarizada e luz não polarizada. A luz não polarizada é a luz natural, que é a luz vinda do Sol, ou seja, é a luz branca. Essa luz ela é composta de ondas eletromagnéticas que vibram em infinitos planos perpendiculares à direção e propagação do feixe luminoso. Como você pode estar vendo nessa imagem aqui, ó, o eixo de propagação é um e o plano de vibração é outro totalmente diferente. São vários planos de vibração. E isso ocorre porque à medida que a luz caminha, esses dois planos, tanto o elétrico quanto o magnético, giram em torno do seu próprio eixo de propagação. Por exemplo, se a gente pudesse ver as vibrações das ondas de luz de frente, a gente ia ver algo como essa imagem aqui, ó, da luz natural não polarizada, que é como se fosse vários vetores, um para cada lado, sem uma direção específica. Já a luz polarizada, ela é uma luz que ela se propaga em um único plano. Ela sai de um ponto para ir para outro. Ela não tem planos de vibração e elétrico girando. Ou seja, se a gente fosse ver de frente, a gente veria o seguinte: a luz polarizada é obtida quando se passa por um polarizador, ou uma substância polarizadora. Um exemplo disso são as lentes polaroides, que a gente tem aqui de exemplo essas duas lentes polaroides superpostas
que ainda permite a passagem de uma certa quantidade de luz. Aí, quando você coloca dois polaroides perpendiculares a 90 graus, a luz não é possível passar essa luz. Aí isso ajuda na abelha, porque pode ter algum dia que não tenha sol e mesmo assim ela consegue usar essa luz polarizada para encontrar uma, uma flor que ela já havia ido lá. Bom, agora nós vamos fazer um quadro comparativo dos seres humanos e das abelhas. Ambos os olhos estão localizados na cabeça, só que os nossos olhos ficam na parte frontal e das abelhas ficam compostos nas laterais. Elas também possuem 3 océolos nessa região em cima da cabeça, que tem como função a percepção da intensidade luminosa, claro e escuro. O olho em câmera, que é o nosso, tem forma globular, fica localizado na cavidade óssea, né, que é o nosso crânio, e é protegido pelas pálpebras, que é uma característica dos mamíferos e outros vertebrados. Nos olhos compostos, é característica dos artrópodes, sempre localizado na lateral, que permite um maior campo de visão, mas eles possuem pouca profundidade e facilita na fuga dos predadores. A abelha enxerga mal de longe e muito bem de perto. Como eu falei, né, o ocelo ajuda a controlar o estado de alerta fototáxico na abelha, ajuda a minimizar os níveis de perturbação do voo e também a percepção de intensidade luminosa. Aqui temos 3 imagens. A primeira é a visão do olho em câmera, né, nosso olho, como a gente enxerga, e as outras 2 é a visão do olho composto em mosaico, e essa é a visão do ocelo. Ambos possuem visão binocular. Nosso campo de visão, na horizontal é 90 graus na direção da têmpora, 50 graus na direção do nariz, na vertical 50 para cima e 65 graus para baixo. A gente é frontal e de menor profundidade. Já nas abelhas, visão frontal 29 graus, dorsal 42 graus, ventral 31 graus, e elas possuem uma pequena zona cega na parte traseira e pouca profundidade. Nós possuímos o controle da entrada de luz, né, que é pela pupila, e eles não possuem o controle da entrada da luz. Nós possuímos íris, as abelhas não. É o mesmo sistema refrativo de córnea cristalino, como a gente pode ver aqui na imagem. Tem um objeto à frente, a entrada da luz, passa pela córnea cristalino. A diferença é que a imagem vai ser formada pela retina e nas abelhas, nos insetos, vai ser formada no rabidoma. A absorção dos fótons é por cones e bastonetes, e a absorção é por nós, e a absorção de fótons nas abelhas é pelas microvelocidades. Nós conseguimos enxergar a região visível do espectro, e elas conseguem enxergar a região não visível, que é não visível por nós, que é ultravioleta. Então, é uma visão tricromática. Nossos receptores são vermelho, verde e azul, e o das abelhas é verde, azul e UV, né? Nós não possuímos visão polarizada, como o Felipe falou, explicou que é polarizada, e elas possuem visão polarizada, que através da visão polarizada do Sol é utilizada como um guia de localização. Aqui a gente tem 4 fotinhas, vou ler a legenda para vocês. A primeira imagem, a A, é como nós vemos, a B é a visão UV, a C é a visão do olho composto e a D é a visão da abelha. Bom, uma curiosidade interessante
é que uma espécie de câmera digital que imita os olhos compostos dos insetos foi projetada por uma equipe de cientistas e foi apresentada pela revista Nature. O aparelho tem um campo amplo de visão e uma grande percepção de profundidade, com potencial para ser aplicados em diferentes áreas, que vão desde câmeras de vigilância até equipamentos de endoscopia. Então, uma tecnologia inspirada nos animais. Então, essas são as nossas referências. Espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para entender alguma coisa. Foi a nossa primeira tentativa. É um pouco diferente apresentar o trabalho assim, e é isso. Quer falar alguma coisa, Felipe? É isso, pessoal. Acho que a Letícia falou tudo. É diferente apresentar o trabalho, mas tá ligado. Fizemos com muito amor e carinho e dedicação. É isso. Muito obrigada e tenha uma boa quarentena de estudos.